Guys, good morning, bom dia. E aí, pessoal do Bom dia, inglês? senhor. Bom dia, Arthur, querido, tudo bem, meu? Bom dia, Patrícia. Quem mais está aí do inglês? Alisson, Bianca, bom dia. Hello, my dears. Muito bem. Que sábado lindo, né, pessoal? De sol, calor, e coisa boa. Vamos para a nossa aula de inglês, então, pessoal. Todo mundo tem recebido os meus arquivos de verbos modais com resolução. Eu não sei quem que tinha me pedido, acho que foi o Arthur. Foi o Arthur que tinha me pedido os modais com a resolução. Eu mandei para a Michelle já deve ter mandado para vocês. Eu não lembro de ter pedido nenhum arquivo, senhor. Não foi. Semana passada alguém pediu, enquanto a gente estava fazendo as questões da URGS, alguém falou assim: professor, pode mandar para essas resoluções para o grupo? Daí eu mandei. Deve ter... Mas já chegou para vocês? Acho que sim, né? Deve ter chegado. Bom, pessoal, vamos falar hoje então de voz passiva. Foi enviado. Valeu, Erison, pelo feedback. Vamos falar hoje de voz passiva agora, que é um assunto que tem caído nos últimos anos também. Né? A banca da URGS, antigamente, ela colocava a voz passiva 1 ano e daqui a pouco ficava 2 anos. Daí colocava mais uma vez, daí ficava sem aparecer mais uns 2, 3 anos. A voz passiva era mais... E ultimamente ela tem aparecido bastante, tá? A voz passiva. Então, vamos dar uma olhadinha nesse assunto, para explicar para vocês como é que funciona. Então, vou abrir aqui o arquivo de voz passiva. Eu não sei se eu já mandei para vocês, eu não sei se vocês já receberam. Alguém sabe? Me dizer se vocês já receberam o arquivo sobre voz passiva. Certo. Bom, eu até posso ver aqui com a Michelle. Eu acho que voz passiva eu não mandei para vocês ainda, né, pessoal? Acho Voz que passiva. nos arquivos recentes eu não estava ali. Tá. Então, esse é o próximo assunto, né? O próximo arquivo. Tá. Então eu vou enviar para vocês depois dessa aula. Tá, pessoal? Como vocês podem ver aqui no... Deixa eu ver. Apenas os modais. Obrigado, Patrícia. É isso aí mesmo, tem razão. Estava conferindo aqui. Então, mas logo vou mandar para vocês o arquivo, tá? Olha só como é que eu fiz o arquivo de vocês. Botei aqui um esqueminha aqui com os verbos, né? E aqui comprando voz ativa, voz passiva, e depois vem as questões úteis. Todas as questões que a URGS já fez até hoje. Tá? Então tá, assim, como já está pronto isso aqui, eu vou explicar de uma maneira mais como se eu estivesse escrevendo no quadro, tá? Olha só, pessoal, quando tu compara uma frase na voz ativa e voz passiva, a primeira coisa que tu percebe é que a frase significa exatamente a mesma coisa. Por exemplo, tu tem assim, eles assaltaram um banco, tá? Eles assaltaram um banco. Isso aqui é a voz ativa. Né? Por que a gente chama isso de voz ativa? Porque o sujeito está executando a ação. Então, tu tem aqui, na estrutura, tu tem sujeito, né, mais verbo, mais objeto, que é o banco. Tá? Eles assaltaram um banco.
O que vai acontecer na voz passiva? Tu tem um banco foi assaltado por eles. Tu nota que a frase significa a mesma coisa, né? Houve uma inversão aqui da posição das palavras. Né? Qual foi a inversão que houve? O objeto passa para frente, né? Um banco. Daí tu tem o verbo to be, tu acrescenta ele, né? Tu vai acrescentar o verbo to be, que é o foi aqui, né? Ser assaltado. Mais o verbo principal, mais a preposição by, né? Por eles e o sujeito. Tá? Então, assim, basicamente tu tinha sujeito, verbo, objeto, ficou objeto, verbo, sujeito. É isso aqui que vocês têm que ter em mente, que acontece essa inversão. Sujeito, verbo, objeto, verbo, sujeito. Tá? Bom, mesmo tempo verbal, né? Então, assim, algumas coisas que podem te fazer acertar essa questão na prova, né? É tu lembrar que a voz passiva tem um verbo a mais, tá? Então, tu sempre vai ter um verbo a mais. Se tu tiver um verbo, né, tu vai ter dois na voz passiva. Se tu tiver dois verbos na voz ativa, tu vai ter três verbos na voz passiva. Tu sempre vai ter um verbo a mais na voz passiva. Voz ativa e voz passiva. Sempre vai ter um verbo a mais. Ou melhor, se a gente fizer uma tabelinha assim, ó. Pega uma voz ativa, voz passiva, né? Um verbo na ativa, tu tem dois verbos na voz passiva. Dois verbos na voz ativa. Opa.
Aí, pessoal, voltei. Desculpa aí, meu sinal caiu. Eu até avisei a Michelle que o roteador estava ligando de novo, daí então demora um pouquinho. Desculpa aí, então. Já vou abrir aqui de novo o arquivo que está falando com vocês. Tá, pessoal? Então nós temos, eu não sei mais ou menos aonde caiu o sinal, mas enfim, eu acho que eu estava aqui, né, falando que tu tem um verbo a mais sempre na voz passiva, porque tu é obrigado a acrescentar o verbo ser estar. Em todas as frases com voz passiva, tu tem que ter o verbo to be, tu tem que ter o verbo ser estar, tá? Então, assim, resumindo, né, quais são as regras que tu tem? Sei lá, regra número 1, né, mesmo tempo verbal, sempre, tá? Regra número 2, acrescenta verbo to be. Sempre, pessoal. Sempre, 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 sempre. Tá? Então, sempre vai ter uma equivalência de tempos verbais entre voz ativa e voz passiva. Acho que o sinal não caiu. Certinho. Tá, pessoal? Assim, ó, o que mais que pode ter de pegadinha nessa questão aqui? Tu tem que, né, na verdade, tu tem que ter um bom conhecimento de tempos verbais, né? Por exemplo, vamos pegar uma frase I do it, eu faço isso, na voz ativa. Na voz passiva, eu diria it is done, vai ser feito por mim. Então, reparem que o verbo, né, conclusão, o verbo fazer e to be, mesmo tempo verbal. Que é o presente no caso, né? Tá. Se eu vou mudar o tempo verbal, vou botar assim, ó. I did it, no passado. It was done by me. Então, agora, o did ficou no passado, o verbo to be ficou no passado. Agora, se eu ponho no presente perfeito, no presente contínuo, por exemplo, I'm doing it. Ou seja, eu uso to be mais ing. Então, eu vou ter que usar o to be mais o to be no ing. Ou seja, tudo que acontece no verbo principal, na voz ativa, né, tudo que acontece com o verbo to do, aqui no caso, que é o que eu estou usando, vai ter que acontecer com o verbo to be, em termos de tudo que acontece, no caso, tudo, o tempo verbal, né, essa equivalência de tempos verbais. Se eu uso aqui, I have done it, eu fiz isso, it has been done. Reparem que sempre tem um verbo a mais, né? Então, aqui no caso, eu uso have done, vai ter que ser has been. Se eu ponho isso aqui no passado, I have done it, eu tinha feito isso, it had been done. Isso tinha sido feito. Então, dessa vez, eu usei o had, que é o passado perfeito. Né? Eu não, até não estou dando nomenclatura, né? Não estou rotulando aqui os tempos verbais, porque a questão toda não é vocês decorarem os tempos verbais, mas vocês saberem como é que é a equivalência de tempos verbais. Né? Se tu tem o ing na voz ativa, tu vai ter ing na voz passiva. Se tu tem o have ou has na voz ativa, tu vai ter o have e o has na voz passiva. E se tu tem o had na voz ativa, tu vai ter o had na voz passiva. Se tu tem um verbo modal, qualquer um que seja, I will do it, por exemplo, usando will, tu vai repetir o mesmo verbo modal. It will be done. Eu farei isso, isso será feito por mim. Só. Então, claro, quando nós traduzimos mentalmente essas frases, fica muito mais fácil, né?
O problema, pessoal, é que se vocês se basearem na tradução, na prova vocês traduzirem na correria, daqui a pouco tu traduzir errado, isso compromete a tua questão. Então, se por um lado a gente pode se basear pela tradução, né? Por outro lado, tu tem que ter convicção de que tu está traduzindo certo, porque senão vai comprometer a questão. Então, às vezes o ideal é tu estabelecer assim, ó, alguma segurança. Por exemplo, pensa assim, vamos pegar como se fosse uma tabela aqui, voz ativa e voz passiva, tá? Pensa numa tabelinha onde tu tem assim, ó, quando tu tem ING na voz ativa, tu vai ter que achar a alternativa que tem ING também na voz passiva. Quando tu tem o have e o has na voz ativa, que é no enunciado da frase, né? Eles colocam no enunciado da frase, tá? Tu vai ter que achar qual é a alternativa que tem have e has. E quando tu tiver had na voz ativa, vai ter que achar qual a alternativa que tem had na voz passiva. Tá. Eu sei que eu estou falando assim, parece meio no ar, assim, meio estranho, né? A maneira como eu estou colocando. Vamos fazer as questões para vocês verem na prática? Vamos fazer as questões únicas e eu vou fazendo com vocês para mostrar na prática. Tá? Olha só. Estão vendo essa primeira questão aqui? Tá? Duas questões da única. O que tu tem na questão número 1? Tu tem o has. Né? Está dizendo aqui, tu até pode traduzir, foi rotulado. Tá? Esse é o foco da frase, que algo foi rotulado. Tá? Has been. Primeira coisa que tu faz é, no enunciado, tu não tem a terminação ing. Então, todas as alternativas que têm a terminação ing, tu vai invalidar. Então, vamos botar aqui, ó. Invalidar alternativas com a terminação ing no verbo. Por quê? Porque tu não tem ing no enunciado. Aqui, ó. Não há terminação ing no enunciado. Tá? Eu vou botar em vermelhinho aqui. Não há terminação ing no enunciado. Então, tu invalida as alternativas. Então, tu invalida as alternativas de terminação ing no verbo. Né? Quais são elas? Letra C. Né? Letra D. Tem ing aqui na letra D. E só, né? Deixa eu ver aqui, vou botar em amarelo isso aqui. Só. Tá? Então, a primeira coisa que tu faz é comparar enunciado com alternativas se tem ing. Tá? E depois tu faz o seguinte. No enunciado, na frase do enunciado, né, temos o have e has. Portanto, procura a alternativa que, ou portanto, invalida onde não tem have e has. Olha aqui, ó. Letra E não tem have e has. Tem o was aqui, ó. Tá. Muito bem, então tu já invalidou 3 sem precisar traduzir, porque daqui a pouco, se tu não sabe a tradução da frase, tu vai ter que te apoiar no teu conhecimento, nesse teu conhecimento de equivalência de tempos verbais. Então, né? Próximo passo aqui.
Agora tu tem na letra A, os críticos rotularam, e na letra B, os críticos têm sido rotulados. Bom, quantos verbos nós temos no enunciado? Nós temos 3, né? Has been labeled. Temos 3 verbos no enunciado. Então, vai ter que diminuir um, né? Então, tira o verbo to be. Para perder um, né? Tem que ter um verbo, tira o verbo to be para ficar um verbo a menos. Então, assim, então é letra A, né, pessoal? Críticos rotularam um determinado, uma situação de textis, né? Is language, que é gíria, né? É vírus digital. E na letra B, então, ela fica fora porque tem 3 verbos, né? Tem o mesmo número de verbos que o enunciado, que tem 3 verbos. Né? Então, nessas questões, assim, vocês se foquem no verbo mesmo, tá? Em primeiro lugar, tu te foca no verbo. Tá? Eu vou deixar essa resolução, depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Vamos fazer 2. Não sei se alguém quer tirar um print aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa nesse primeiro momento? Não? Tudo tranquilo? Isso. Viu, Patrícia? É a letra A, porque a letra A, a frase da alternativa A, diz exatamente a mesma coisa que o enunciado está dizendo. Né? As duas frases significam a mesma coisa. Porque a letra B está dizendo que os críticos têm sido rotulados. Na verdade, não, né? Os críticos rotularam. Né? A letra A está dizendo que os críticos rotularam. E a letra B está dizendo que os críticos têm sido rotulados. E no enunciado está dizendo que algo tem sido rotulado pelos críticos. Né? Então, os críticos é que estão rotulando. E eles não estão sendo rotulados. Então, a letra B está errada porque, né, se a gente pegar o sentido da frase, os críticos têm sido rotulados na letra B. E na letra A, os críticos rotularam, eles executaram a ação. Isso, exatamente, Edson. A frase do enunciado, ela já está na voz passiva, ela tem o verbo to be, ela está na voz passiva. E aí esse verbo to be cai fora, porque na voz ativa o verbo to be cai fora. Acho que ficou mais claro agora, né? Então, querem que eu digite aqui na resolução? Posso digitar. Então, foi da voz passiva para a voz ativa, perdendo o verbo to be. Tá? Então, essa frase foi assim, né? Porque tu imagina, no enunciado está dizendo que isso foi rotulado. E na letra B está dizendo que os críticos foram rotulados. Não, não é a mesma coisa, né? Então, as frases estão diferentes, né? Uma coisa é algo que foi rotulado, outra coisa são os críticos que foram rotulados. Né? Por isso que a letra B está errada. Vou para a próxima? Qualquer coisa me mandem aí no chat, pessoal. A próxima é o seguinte: a companhia, a empresa, anunciou o lançamento de um produto chamado Timeline. Então, tu foca no objeto e percebe que
tu foca no objeto, tu foca no verbo, desculpa, e tu percebe que o verbo aqui é anunciar o lançamento de um produto. E aí depois tem a frase na voz passiva, o lançamento de um produto foi anunciado pela empresa, tá? Automaticamente a gente acaba traduzindo, né? Mas assim, ó, vamos lá, né? Letra B não é invalida porque não temos o had no enunciado. Tá? Esse had aqui não está no enunciado. Tá? Letra C, invalida porque não temos a terminação ing no enunciado. Sempre começa pelo, tu pode começar sempre pelo ing. Tá? No enunciado. A letra E é a mesma coisa. Tem o ing, né? Invalida porque e a letra D nós invalidamos, invalida, porque não temos o have, a dupla have e has no enunciado. Ou seja, tu vai invalidando, invalidando, e tu chega na resposta correta. Tá? Então, a 2, a resposta correta é foi anunciado. Tá? Verbo be no passado e verbo announce no passado. Houve equivalência de tempos verbais. Os dois verbos estão passados. Tá, pessoal? Então, tu vai invalidando. Assim tu vai fazendo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não sei se agora ficou um pouquinho mais fácil. O Ellison, Bianca, Patrícia, tranquilo até aqui? Posso ir para o número 3? Uhum. Então tá. Obrigado, Ellison, pelo feedback. Muito bem, então vamos para 3, pessoal. Tá. Deixa eu ver aqui. Sim, sim, com certeza, Patrícia. Essa aqui era um pouquinho mais fácil. Uhum. Era só ela era mais fácil porque o vocabulário era mais fácil, né? E o verbo também era mais fácil, né? Era o verbo anunciar no passado, daí só tinha que botar o verbo to be no passado. Tá? Depois eu mando um arquivo com as resoluções para vocês, tá? Com essas resoluções aqui. Qualquer coisa que vocês quiserem que eu coloque na resolução aqui, vocês me avisam. A próxima é a seguinte: a nova militância que foi engolida pela comunidade. Tá? A nova militância que foi engolida pela comunidade. Então, tu já percebe que tu tem o have e o has. Tá? Então, o que dá para invalidar logo de cara? De cara, invalida letra C, porque não tem have e has. Olha aqui, a letra C tem was, então nós invalidamos ela. Tá? Eu podia ter botado do lado, né, da C. Have e has. Porque o have e o has está no enunciado, né?
Todas as outras têm, mas olha só, tem algumas pegadinhas aqui, né? A letra A é exatamente igual, né? A comunidade que foi engolida nessa militância. E aqui, no enunciado, está dizendo a militância que foi engolida, que engoliu a comunidade. E aqui está dizendo a comunidade que engoliu nessa militância. Mesmo o número de verbos, né, ficou estranho, né? Invalida, então, a invalida A, porque tem mesmo número de verbos. Porque tem o mesmo número de verbos, né? Então, Hessingel tá igual, né? Tá igual e eles não mudaram. Se tá igual, eles não poderiam ter mudado a posição da militância e da comunidade, né? Tem um outro detalhe que invalida a letra A, pessoal. A letra A ela pode ser invalidada pelo o pronome des, essa nova militância, sendo que no enunciado tu tem a nova militância. Então, a gente tem mais um motivo para invalidar a letra A. Invalida a letra A, porque, vou botar assim, no enunciado nós temos the e na alternativa temos this. Tá, pessoal? Então, isso... Porque, assim, ó, voz ativa e voz passiva, ela tem que ser ela tem que ser igual, tá? Se eu digo assim, ó, a casa a casa foi destruída. Se eu falar que alguém destruiu essa casa, ao invés de a casa, e eu falar essa casa, eu já estou mudando o sentido, porque eu estou especificando essa casa e não a casa. Então, são detalhes, tá, pessoal? Então, vocês têm que cuidar que isso aí também pode acabar influenciando. Tá? A letra B, a comunidade que foi engolida nessa militância. A letra B é a mesma coisa, está usando this, e não é nessa nova militância, é na nova militância. Né? Então, mas em termos de verbo, ela está certa. É a comunidade que foi engolida, porque a nova militância que engoliu a comunidade que foi engolida. Então, o problema da letra B é também a questão do D pelo this. Então, tu invalida a letra P na questão por causa do this, que houve diferença. Porque o resto ela estava certa. Tá? Agora a gente fica entre a letra D e E. Olha só, a letra D está dizendo a nova militância na qual a comunidade foi engolida. E na letra E está dizendo a nova militância que a comunidade foi engolida. Tá? Vocês diriam que é qual que soa melhor aqui? Né? O que vocês acham? A nova militância na qual a comunidade foi engolida ou a nova militância que a comunidade foi engolida? Ok, Edson. Patrícia, ok. Bianca está aí ainda? Então, a letra D está certa, tá? Porque o que acontece? A comunidade foi engolida na nova militância, né? Então, essa aí ficou estranha. A nova militância que a comunidade foi engolida, né? Teria que ser... o certo aqui seria a comunidade que a nova militância engoliu.
daí sim, esse que, ele... Né? Então, isso, Patrícia, exatamente, né? Ficou exatamente a concordância que não tá legal. Então, é letra D, tá, pessoal? É a letra D. O problema aqui foi o delta, aqui, que foi... O delta, ele te pensa assim, nova militância aqui é a comunidade... Né? Era para ser o contrário aqui, a comunidade aqui é a nova militância do livro. A próxima, ela tem um enunciado bem simples, né? A 4 aqui. Bem simples esse enunciado. Antes de 2010, as questões de voz passiva na URGS eram assim, tá, pessoal? Só para você ter uma ideia. Era simplesmente o verbo ali jogado, tá? Então, tá. Essa 4 aqui, tu tem verbo to be no passado. No passado. Né? Então, na voz ativa, isso aqui está na voz passiva, porque tu tem o verbo to be já, né? Verbo to be no passado, então, procurar a alternativa que tem o verbo show no passado. Por que equivalência de termos verbais, né, pessoal? Verbo to be no passado, então, procurar a alternativa que tem verbo show no passado. O que tu pode invalidar? A letra D, o will, invalida, né? Invalida porque não tem o will no enunciado. Cara. Letra A, invalida porque o verbo está no presente. Show. Aqui, letra B, invalida porque o verbo está no infinitivo. Infinitivo é isso, pessoal. To show, to be, to drive, to drink, to go, né? To go. Isso é infinitivo, tá? Aqui, invalida, shown, mostrado, né? Invalida porque o verbo está no particípio. Particípio. O que é o particípio, pessoal? Dado, ido, mostrado, quebrado, visto, sei lá, dolorido, né? Quando ele está sofrendo ação. Então, é letra C, porque o verbo show está no passado. Alternativa correta. Verbo show no passado. Porque o verbo está no passado, né? Vamos para a próxima? A próxima é bem atual, essa aqui. Então, diz o seguinte, portanto, uma massa de escritores e pensadores aceitaram a distinção básica entre leste e oeste. Então, o teu foco aqui é o verbo, novamente, né? Tu vai, né? Tu tem o have, aqui, né? Então, tu tem que achar aqui, ó. Daí tu pode fazer isso na hora da prova, tu pode sublinhar, fazer alguma coisa assim. Pergunta, pessoal, o que dá para invalidar aqui? Né? O que dá para invalidar que tu acha que não... Aí, muito bem, Alisson Patrícia, é isso aí. Muito bem, pessoal, invalida 3 porque tem o ING, né? Então, vamos lá. Invalida 3. Invalida 3. Invalida porque tem a terminação
ing. E nós não temos a terminação ing no enunciado, né? Bom, agora a gente fica entre, né? E aí, invalidando a texto, invalida a letra D e E. Né? Só fica entre a letra A e a letra B. E aí, pessoal, as duas têm o have e o has. Como é que tu vai definir isso aí? Né? Pela concordância verbal. Tá? Então, pela concordância verbal, né? A distinção básica. O teu sujeito aqui é distinção. Esse é o sujeito da frase. A distinção foi aceita. É isso que a frase está dizendo resumidamente. Né? A distinção foi aceita pelos escritores. Os escritores aceitaram a distinção foi aceita. Vocês lembram, pessoal, da conjugação do verbo have? Vamos lembrar da conjugação do verbo have? I, you, we, they. É o quê? É have. Né, pessoal? He, it é has. Né, pessoal? Então, isso aqui. E aí, a distinção. A distinção ela vai substituir eu, tu, nós, eles, ele, ela ou isso. Qual dos 7 pronomes pessoais a distinção vai substituir? Aqui tá, o Erson tinha botado. É isso aí, Erson. Isso aí, Patrícia. Acertaram? Muito bem. Aí. Tá. Perfeito, tá muito bem. Então, distinção pode ser substituído por it. Né? Portanto, na conjugação se usa has. Muito bem, pessoal. Vamos para 6? A formativa da passiva estava sendo curtida. Então, tu tem que botar na formativa, ou seja, né? Bom, tem NG aqui, né? Olha só, tem NG aqui. Né? Então, tu vai ter que achar a alternativa que tem NG. Terminação ING no enunciado. Então, procura eita, eu botei poruca. Procura a alternativa com a terminação ING. Então, quantas alternativas nós temos com a terminação em ING, pessoal? Só a letra E. Olha aí, ó. Viu só que rápido tu faz uma questão dessas? Exatamente. Foi, ela é dada porque se a pessoa tem a informação dessa equivalência de tempos verbais, tanto ING e ING, fica muito mais fácil, né? Por isso que eu falei para vocês, né? Às vezes não dá para se basear na tradução, né? Porque a tradução, se a pessoa traduzir errado, ela pode errar. Mas se tu basear na regra, nessa regra de equivalência de tempos verbais, está certo. Vamos para a próxima? A versão ativa de
O fantasma foi visto por muitos membros da minha família. E aí, membros da minha família, né? Então vocês vão ter que botar na voz ativa. Opa, desculpa, pessoal. Vocês vão ter que botar na voz ativa isso aqui. Tá? Então, o foco é aqui, ó. Ah, essa aqui eu vou dizer para vocês que é uma questão dada também. Porque só tem uma alternativa. Com... Bom, vou deixar para vocês tentarem, para vocês fazerem isso aqui. Uma terminação ING, né? Terminação em ING, ela já vai invalida a letra C. Boa, Patrícia, é isso aí. Wellington, Bianca, o que vocês acham? Né? A letra A, invalidada, porque não tem a dupla have e has que tem no enunciado. Letra B, invalidada, porque não tem have e has. E a letra E, invalidada, porque não tem have e has. E has. Então é a letra D, né, pessoal? Que é a única que tem have e has. Sim, por isso que é importante vir por isso que é importante vir na aula, a gente faz as questões URGS. Eu tenho um amigo que ele é nativo, ele é inglês, ele mora aqui em Porto Alegre dando aula de conversação e ele sempre erra essas questões de gramática. Tipo, ele acerta todas as de vocabulário da URGS. Porque ele é nativo, ele nasceu na Inglaterra, mas ele erra muitas questões de gramática porque ele não, né, a URGS, a maneira como a URGS cobra questões de gramática é diferente, né? Então, é importante na aula a gente fazer as questões URGS, né? Porque daí eu posso orientar vocês como fazer de uma maneira mais tranquila. Tá? Então, é sempre essa tabela, né, pessoal? É sempre esses passos. Confere o ING, confere o have e o has, né? A URGS sempre acaba batendo na mesma tecla. Vamos para 8? A forma ativa de foram vendidos. Were sold. Querem tentar fazer isso aqui, pessoal?
de cara, a gente invalida a letra B, invalida porque não temos will no enunciado. A letra C, invalida porque não temos a dupla have has no enunciado. Bom, tu tem o verbo to be no enunciado no passado. Verbo to be no passado. No passado. Portanto, tu tem que encontrar a alternativa que tem o verbo vender no passado. Achar o verbo sell no passado. Que seria, então, na letra A, sell está no presente. Então, a gente invalida porque o sell está no presente. E tem o mesmo número de verbos, a letra E, né? 2 e 2 tem que ser 2 para 1 ou 1 para 2, né? Tem que sempre ter um verbo a mais. Então, invalida porque acrescentar um verbo to be que não faz sentido. Porque tem verbo to be no presente. Verbo to be no presente. Né? Então, a alternativa correta é a letra D. Correta porque o verbo está no passado. O verbo céu está no passado. Daí ficaria sold, assim como o verbo to be no enunciado. Então, se coisas foram vendidas, significa que alguém vendeu. E vendeu é sold. É apenas, né? Então daí tu fazer equivalência de tempos verbais assim. Né? O verbo to be e o verbo vender, o verbo ser estar e o verbo vender, eles obrigatoriamente têm que estar no mesmo tempo verbal, que é o passado. O verbo sell, vou botar aqui, está no passado. Vamos fazer a 9? A 9 está dizendo assim, ó, que é guiado pelos pais tolos. E os seus pais tolos, então, né? Então, alguém que é orientado, né? Então, orientado pelos pais. Então, tu tem o verbo to be no presente, né? Verbo to be no presente. Portanto, e tu tem dois verbos, né? Se tu tem dois verbos no enunciado, tu vai ter que ter um verbo, né? Na voz ativa. Dois para um, né? Bom, eu botei ele 2 a 1, tá? 2 para 1 para você sempre explicar. Quando tiver 2, tu vai para 1, tu perde o verbo to be. Verbo to be. Ele vai cair, né? Então, nós só temos 3 hipóteses com o verbo, né? Letra C, D e E. Não pode ter dois verbos na letra A. Não, letra B, não pode ter dois verbos.
E já temos dois verbos no enunciado, né? Dois verbos no enunciado. Então, não pode ter dois verbos. Letra E. O lead está no passado. Invalida, porque o lead está no passado. E no enunciado, o verbo to be está no presente. Mas a C e a D estão no presente. Ah, é um segredo de questão. Deixa eu ver aqui se o Ellison botou alguma coisa, se a Patrícia botou a letra C. Deixa eu ver se a Bianca botou alguma coisa. Né? Então, assim, os pais é plural, né, pessoal? Então, o leads, então a gente invalida porque leads é quando só conjuga com S, leads, o leads após he, she, it. E no caso, o lead correta, né? Porque lead vai após eu, tu, nós e eles. E no caso aqui é eles, né? Os pais dela. Her parents. Então aqui mais uma vez, né? Tu tem que analisar o tempo verbal, né? Que tu chega à conclusão que é presente, porque o verbo to be está no presente, então o verbo need tem que estar no presente. E só que a ceia dele estava no presente, então tu vai ter que ver ali a concordância verbal, né? Então, assim, ó, os pais dela orientam alguém, significa que alguém é orientado pelos pais. Certo? Essa aqui é bem antiga, tá, pessoal? Não é o modelo de questão que a URGS está perguntando. A 10 também não é o tipo de questão que a URGS está perguntando ultimamente, a 10 e a 11. Né? Aqui está dizendo que o Lúcifer ele recebe a ordem de obedecer o Filho de Deus. Então, significa que alguém deu a ordem ao Lúcifer obedecer o Filho de Deus. Tá? Então, tu tem o verbo to be no presente, e aí tu tem ali que alguém ordena o Lúcifer obedecer o Filho de Deus. Porque na frase diz o seguinte, o Lúcifer ele recebe a ordem para obedecer o Filho de Deus, mas ele não diz de quem que ele recebe a ordem. Então, por isso que tu vai ter que usar o someone. Alguém ordena o Lúcifer obedecer o Filho de Deus. Tá? Então, aqui tem toda uma questão de tu, né, de tu perceber que não existe um sujeito específico. A gente não sabe quem é que ordenou. As outras alternativas são meio estranhas, né? Letra A. O Filho de Deus ordena o Lúcifer. Não é o Filho de Deus que ordena, né? O Lúcifer ordena o Filho de Deus. Não é o Lúcifer que dá ordem no Filho de Deus. Ou a letra C. Deus ordena o seu filho obedecer o Lúcifer. E na letra D, o Lúcifer obedece às ordens do Filho de Deus. Ficou estranho isso aqui. A número 11 também, eu coloquei ela é a mais antiga, eu coloquei muito mais para vocês terem, assim, como exemplo de questão que... Mas, assim, ó, a probabilidade desse tipo de questão cair é mais difícil, tá? Tu tem a expressão created by, criado por, é uma forma passiva. Outra estrutura semelhante, ou seja, com voz passiva, é qual, pessoal? Pensa assim, ó, algo foi criado por alguém, ou algo é criado por alguém. Então, qual a alternativa que tu pode colocar
a preposição aí, consegui pegar o sinal. Oi, pessoal, voltei. E aí, meus queridos? Deixa eu, então, voltar para a questão. Eu não sei se a gente perdeu alguma... Se vocês perderam alguma coisa. Deixa eu aqui. Desculpa, meu sinal ter caído de novo. Eu tinha feito a 10 com vocês, né? Que alguém ordenou Lucifer obedecer filho de Deus. E na 11, criado por... E qual dessas alternativas nós usaríamos o by, né? Que é uma estrutura semelhante. Que é a letra A, né, pessoal? Não é feito por alguém. Algo que não é feito por alguém. Existe uma forma mais simples de fazer isso aqui? Até existe. Criado, né? Vamos botar assim, ó. Created by. Created significa criado por alguém. É particípio passado. Eu sei que vocês devem odiar essas estruturas de particípio passado, que é o ado, ido, criado. E o made é o único que tem particípio passado. Feito, né? É particípio passado. Feito por alguém. Tá, pessoal? As outras não são. Deixa eu ver aqui, acho que no chat. Mas não tem problema, Patrícia, porque assim, ó, a gente faz em aula, a gente faz em aula exatamente para treinar, né? Para eu meio que vacinar vocês para todos os tipos de questões que podem aparecer. Então, na aula não tem problema errar, porque esse é o momento que a gente está ensaiando, né? Então, aqui eu mostrei o caminho que tu pode botar o by para ficar mais claro, né? Como chegar na... Mas a outra opção é tu analisar quais são os verbos que estão no particípio passado. Vamos fazer uma mais atual para mostrar para vocês como é que funciona. As atuais, como é que eles estão colocando. Essa aqui, ó, de 2018, ó. Essa aqui eu vou deixar vocês fazerem, tá? Diz o seguinte: os ataques foram planejados pelo Osama numa tentativa de intimidar o califato, os lances para a restauração do califato. Olha só, tudo isso aqui é muito longo e tu simplifica, né? Então, o que tu faz?
Tira isso aqui, ó. Olha só. Deu? Agora ficou melhor, né? Concordam? Foca no verbo, tá? Vou dar 2 minutos para vocês fazerem isso aqui, certo? O Edson já está botando ali. Vamos ver o que a Patrícia tem a caixa. Uhum. Bianca, tu quer botar. O que, que tu acha, Bianca? Acho que a Bianca saiu, será? Então vamos lá, pessoal. Nós temos assim, ó. Olha só. A 1 e a 3, elas têm a duplinha, aquela do have e do has. Só que no enunciado nós não temos o have e has. Invalida, porque não temos a dupla have e has no enunciado. Né? Então, nós invalidamos a número 1, invalidamos a 3 também, pelo mesmo motivo. Ou seja, só sobrou a 2. Alternativa 2. Caiu em 2018, né? Uma questão que quem olha assim e nunca fez uma questão de voz passiva, da URGS, a pessoa vai ficar, né? Vai ficar em dúvida, mas ela é muito simples. Se tu sabe que não tem o have e o has no enunciado ali, né? Que identifica. Claro que tudo fica mais fácil depois que a gente vê, né? Mas é isso aí. Letra B, número 2, pessoal. Parabéns. O Alisson botou bem direitinho a explicação ali. Isso aí. Deixa eu ver se antes dessa tem alguma. Tem essa aqui, ó. Importante certificar que os sintomas não são causados por outros problemas de saúde. Tá? Não são causados. O que dá para invalidar de cara, pessoal? Não são causados. Sintomas não são causados
Oi, Patrícia, mas tu tá falando da letra E, essa 14 aqui? Isso, elimina o have, invalida por causa do have, que não tem. No enunciado não tem will. Invalida por causa do will. Não tem no enunciado, né? O have não tem no enunciado. Vamos ver o que mais. Invalida a letra B, porque não tem o would no enunciado. Invalida porque não tem would no enunciado. O did not está no passado, essa letra C que é invalida porque está no passado. E correta porque a letra A, porque está no presente. O don't está no presente. Então, tu tem lá no enunciado, no presente, verbo to be no presente, né? Verbo to be no presente. Então, a alternativa correta tem que estar no presente. Que está no presente. A única que está no presente é a letra A, né? Que sintomas não causam. Quer dizer, os problemas não causam sintomas. Letra A. Pessoal, tudo isso aí a gente faz essas questões exatamente para treinar mesmo. E só temos 2 minutos. As questões que caíram em 2019 e 2019, caíram em 2019, elas não são assim de transformações, tá, pessoal? Elas são diferentes, elas são um pouco de estruturas. Então, eu vou mandar o arquivo para vocês e vocês tentem fazer de tema, pode ser? E daí, semana que vem, a gente corrige a 19, a 16 e a 17, que são as duas questões de 2019. Tá? Elas são um pouquinho diferentes. Tá? Então, vou mandar esse arquivo com as resoluções para vocês. Certo? O Ellison, Bianca e Patrícia, muito obrigado pela presença de vocês nesse sábado. Ok? Um ótimo final de semana, um ótimo dia para vocês, com as famílias de vocês. Patrícia, obrigado. Valeu mesmo. Tá? Pô, obrigado, Ellison. Valeu mesmo pelo elogio aí. Certo? Um abração para todos vocês aí. Se cuidem. A gente se vê semana que vem, tá?